Olá, mãezinhas! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o abraço, de como é importante você abraçar os seus filhos. Mas para te contar essa história, eu vou passar para você algo que eu vivenciei com um dos meus filhos dentro de uma sessão de terapia. Era por volta de 2014, nós tínhamos mudado de cidade e eu tinha duas escolas com mais ou menos uma média de 600 jovens e adolescentes. Nessa escola, a gente trabalhava com eles com a parte de cursos profissionalizantes. E aí, nós mudamos de cidade, montamos a escola e toda essa correria. E eu era sozinha para cuidar dos meninos e sempre naquela correria, sempre trabalhando muito e os meninos sempre comigo. Devido a toda essa situação, eu já havia percebido que tinha algo errado e eu procurei uma terapia familiar e a gente começou a fazer esse processo juntos, né? E era em outra cidade, na minha cidade antiga, onde eu morava, porque eu mudei de cidade por questão das escolas e por questão de outros assuntos particulares também. E aí, nós começamos nessa pegada de trabalhar outra cidade, os meninos mudaram de escola, teve várias outras questões também que tudo isso mexeu muito com os meninos. E eu procurei essa ajuda porque eu vi que realmente eu precisava desse momento para estar cuidando e tratando de alguma coisa que estava fora do lugar. E aí nós começamos essa terapia e vinha 2 vezes por semana, era outra cidade e eu preocupada com a escola, sempre cuidando com a escola e os meninos sempre comigo. Dentro da escola tinha uma sala que eu tinha deixado só para eles, então eu montei, pus tapete, pus as coisas e eles ficavam ali enquanto eu estava trabalhando. Eles estavam ali, estavam jogando, às vezes dormia, às vezes comia e a gente vivia ali dentro daquela escola. E o tempo foi passando e a situação só piorando na questão do comportamento dos meninos e dentro de uma sessão de terapia eu fui surpreendida com uma pergunta e eu fiquei chocada com a resposta. A pergunta foi: o que você queria ganhar da sua mãe? E, assim, eu tava esperando uma resposta de um videogame mais novo, sabe? Eu não imaginava qual seria a resposta do meu filho. E ele olhou pra mim com aquele rostinho fofinho e com a voz pesada, com, sabe, um nó na garganta, ele virou pra mim e falou que o que ele mais queria de mim era um abraço. Naquele momento eu fiquei sem chão, eu chorei muito, todos nós nos abraçamos e foi algo tipo que a gente nem conseguiu continuar a sessão. Eu quis contar isso para vocês porque às vezes nós pensamos que o mais importante para os nossos filhos os presentes, as roupas, os brinquedos, a melhor escola, morar no melhor condomínio. Então, naquele momento eu estava preocupada com tudo isso e eu deixei passar desapercebido essa questão do meu filho. Passou, meu filho estava do meu lado o dia todo e eu estava o dia todo cuidando dos filhos das outras mães. E ele ficou ali e eu acabei afastando muito dos meus filhos. E nessa sessão eu entendi que eu estava muito longe dos meus filhos. E aí foi uma busca incessante de tentar recuperar tudo aquilo que eu tinha perdido. Eu consegui reconhecer algumas coisas que eu tinha errado e algumas coisas que eu poderia mudar para que eu conseguisse organizar essa situação, que eu conseguisse resgatar os meus filhos, porque eu estava a um passo de perder os 3, porque é gradativo, né? Acontece com um, com outro e vai acontecendo. Nessa época, a Gabriela ela já morava em outra cidade, ela já tinha começado a construir a vida dela e morava eu e os 3 meninos.
foi quando eu tomei essa consciência e comecei a entender que realmente não valia a pena. Eu estava me esforçando por algo que eu amava fazer, mas em contrapartida eu deixava os meus filhos abandonados do meu lado. Eu não tinha 100% do meu contato com eles.